como é que eu sou capaz de não amar aquele que eu estou vendo aqui no dia a dia e dizer e declarar amor a Deus? Não tem como, pessoal. Não tem como. Como é que eu vou amar um Deus que não está aqui presente fisicamente como pessoa? Se a pessoa eu maltrato, se a pessoa eu desprezo, se a pessoa em vez de orar para Deus abençoar a pessoa, estou orando para Deus matar a pessoa. Isso é amor? Não. Então, é mandamento de Jesus, ó, que amemos uns ao quê? Então, se você não amar seu irmão, ficar falando mal, criticando, jogando pedra, a partir de hoje passa a amar. Por quê? Porque se você não amar, seu caminho é o inferno. Amém? Aí ele vem aqui no versículo 18 assim, ó. Se o mundo vos aborrece, sabeis que, primeiro do que a vós, me aborreceu quem? A mim. Então, cristão, crente, todos nós vamos passar por isso aqui. E às vezes a pessoa está na igreja e ela fica buscando chifre em cabeça de cavalo. Por quê, pastor? Ah, porque eu vou para a igreja, não quero que ninguém me importune, não quero ter problema, não quero isso, aquilo, outro e tal e tal. E às vezes aqui a pessoa fala assim, eu vi algo na igreja que eu não gostei. Então você não foi ver Jesus na igreja. Você não foi buscar Jesus na igreja. Se a pessoa fosse buscar Jesus na igreja, ela não deixaria quem? Jesus por nada. Se Jesus é o meu Senhor, se Jesus é o meu Salvador, é o seu Senhor, o seu Salvador, pode vir o que vier de lá para cá. Nós não vamos deixar ele por nada. Conta-se uma história, uma ilustração da seguinte forma. O menino chegou na igreja, um jovenzinho, chegou lá na igreja e falou para o pastor, pastor, eu vim aqui conversar com o senhor que a partir de hoje eu vou estar me desligando da igreja. E vai para onde, jovem? Vai fazer o quê? Ah, pastor, eu não vou mais ser crente não quero mais saber de igreja não. A partir de hoje eu vou curtir minha vida, vou ficar lá fora e tal. Mas por que isso e tal? Ah, porque eu vi algumas coisas na igreja que eu não gostei e tal, e tal, e tal. Foi. Você viu algumas coisas na igreja que você não gostou? Ele foi. Tá bom. Faz o favor para mim. O quê? Pega aquele vaso ali de água ali para mim. Aí o menino foi lá, pegou o vaso cheio de água, até a boca lá, a bordazinha. Aí chegou o pastor, aqui pastor, põe na sua cabeça agora. Você vai pôr na cabeça e vai dar 10 voltas na igreja. E não pode deixar derramar uma gota. Certo? Mas pastor, faça isso, depois que você fizer isso, 10 voltas, aí eu vou te dizer aqui se eu te abençoo ou se você sai, como é que é. Aí ele pegou o vaso, pôs na cabeça e começou a dar as voltas da igreja. E com cuidado para o vaso o quê? Porque ele não podia deixar o quê, gente? Então pronto, ele foi lá e deu as 10 voltas na igreja. Quando ele deu as 10 voltas, o pastor aí terminou. Derramou alguma gota? Não. Vamos observar. Ele observou, realmente não tinha derramado uma gota. Aí o pastor perguntou para ele assim, por que você deu 10 voltas na igreja com esse vaso cheio e não derramou uma gota de água na cabeça? Ele, pastor, porque eu sabia que eu estava com o vaso de água na cabeça e se eu desse um vacilo aqui, a água derramava. Se eu tirasse a atenção desse vaso aqui, ele virava e o quê? Derramava água. Então eu fiz tudo até o passo na minha caminhada eu tive que andar com mais para não deixar o vaso o quê? Aí o pastor falou para ele assim, está vendo você? Se você está na igreja com seus olhos em Jesus, não olhando para a vida de A e de B, você não larga Jesus. Aí ele parou assim, pastor, o que o pastor? Se você está na igreja olhando para Jesus, você não vai dar atenção para que as pessoas falam, para que os outros fazem. Esse negócio de eu vi algo que eu não gostei, não vai existir. Porque você vai estar com os olhos em quem? E quem olha para Jesus não desvia o caminho.
Aí o camarada parou assim, pensou. E aí ela vai lá. Observe o que é que diz lá em Hebreus. Olhando para quem? Para Jesus. Quando você fixa os olhos em Jesus, irmãos, em Cristo, você pode ver quem for do pecado. A única coisa que você vai fazer é orar pela pessoa. Se tiver aproximação, meu irmão, minha irmã, vigia. Essa prática aí pode destruir sua vida. Tem muitas pessoas que hoje estão deixando a igreja. E quando eu falo deixando a igreja, é deixando Jesus. Por quê? Porque ela olha para o defeito de alguém que está lá. Olha para o defeito do irmãozinho, da irmãzinha. Olha para o defeito do obreiro, do pastor. Mas não olha para o defeito de quem? Porque a Bíblia fala para a gente, antes de tirar o argueiro que está nos olhos do seu irmão, tire primeiro de quem? Tem pessoas que ela quer consertar todo mundo. Mas ela mesmo não. Aqui, ó. Se o mundo vos aborrece, o que é o mundo aqui, pessoal? O mundo aqui, ele vem para a gente com pelo menos 3 qualidades aqui. O mundo, ele vem no planeta Terra, né? O globo terrestre. Tudo que existe aqui na Terra de terra, de água, de animais, de planta, é o mundo. O mundo também é em forma de pessoas, de seres humanos. Você pode ver que dizem que tem não sei quantas bilhões de pessoas no mundo, não é assim? É bilhões ou trilhões? Do jeito que vai, já está até... se bem que não está tendo muito menino nascendo agora, então pronto, né? Agora o pessoal de hoje só quer 1 ou 2 filhos, diminuiu o negócio, que antigamente cada pai era 10, 15, 20, não era assim? Hoje quer quantos meninos? Quer 2, no máximo 2. Então quer dizer, pessoal, aí se você puxar a conta já diminui um bocado, Mas o mundo também é nessa parte aí da população, da humanidade. Mas existe o mundo que é o sistema. Qual sistema, pastor? Aí você vai englobar tudo aqui dentro. Sistema financeiro, sistemas de que a sociedade estabelece para o padrão de vida das pessoas. Sistema que está envolvendo comportamentos, práticas. Amém, pessoal? E quando na Bíblia fala aqui do mundo, aqui não fala da quantidade do mundo, que é a quantidade de pessoas, de população, de habitantes na Terra. Mas aqui fala do mundo que é o sistema. E cada dia que passa, o mundo ele implanta um sistema novo. Cada dia que passa surge algo novo. Tem algo que aparenta, que surge. É assim ou não é, pessoal? Você vê que tempos atrás, os pessoais mais antigos, mais inteligentes, muitos já até morreram, diziam para nós assim, vai chegar o dia que a máquina vai dominar sobre quem? E nós temos ou não temos já visto isso acontecer? Sim ou não, pessoal? Temos. Em alguns lugares aí já tem carro que não tem motorista. Onde é que você imaginava que um dia você ia andar no carro, que o carro não tinha motorista? É ou não é verdade, pessoal? E observe, irmão, cada dia que passa tem alguma coisa nova aí que surge. Como eram as nossas brincadeiras antigamente? Como é que você brincava antigamente? Era pula-pula, corre-corre, aquela confusão. Não era assim? Jogava a bola na porta do vizinho, pá, a bola na parede. Menino, minha parede! Vai, pega pra lá, pra cá. Enrabava hoje, você corria. Não era assim? Mas no outro dia você estava onde de novo? Na porta do vizinho jogando o quê? Bola. Era aquele negócio de pique-esconde, né? Esconde-esconde. Era um tal de caiu no poço. Não era assim, Marival? Você gostava, Marival, de cair no poço? Gostava, aí.
Você gostava ele também, caiu no poço, não? É mesmo, Elton? Não sabe o que é brincar, não. Ensina para ele lá, Marivaldo. Não sabe o que é, não. É? E tinha um bocado de brincadeira, gente, que pra gente era o quê, pessoal? Era assim ou não era? Era brincadeira de roda, né? Dava as mãos, fazia aquela roda assim, não era assim? E cantava as músicas lá, sim ou não? Como é que são as brincadeiras hoje, irmãos? Como é que são as brincadeiras hoje? Gente? Tá vendo você que mudou um bocado? Mudou ou não mudou, pessoal? Aí você pega as brincadeiras que você tinha no seu tempo lá, na sua infância, e traz hoje para cá. O que é que você entende? Quem eram os meninos mais felizes? A gente pode bater no peito e dizer assim, nós tivemos o quê? Infância, irmãos. E hoje, o que é que a molecada tem? TDAH. Não é assim? Autismo. Por quê, pessoal? Porque o menino bem nem cresce, o pai e a mãe já dá o quê? Gente. Você já viu de nossa época ter alguém com TDAH? Ter alguém com negócio disso aqui? Por que não tinha? Era o pezão no chão, a lama comia, dava frieira, dava aquela, arrancava a unha no chão e tava brincando com o pé sangrando, aquela confusão braba, caía, ralava, esfregava a mão, tirava o couro lá e depois... Era assim ou não era? A mãe botava debaixo da torneira e toma-lhe puxa para lá e para tirar aqui. Era assim ou não era? Hoje como é que é o negócio? Aí por mim fica tudo cheio de quê? Me nunca pisou no chão. Era assim ou não era? Me nunca pisou no chão. A gente era cheio de lombriga, era verme, era um bocado de bagunça pelo meio, era aquela confusão braba, era o nariz correndo os catarros e aquela... Não era assim? Tem um exagerinho um pouco pelo meio, mas tem. Mas nos tornamos pessoas o quê? Felizes. Era assim ou não era? Então hoje, meu amigo, observe aí. Os meninos estão presos por causa de quê? Um aparelhozinho. Como é que não fica cara de besta? Mas fica tua cara de besta, né? Mas se você parar para pegar o que o povo antigo falava, vai chegar o dia que a máquina vai dominar sobre quem? Os homens. Quantas pessoas hoje estão ficando desempregadas porque a tecnologia tirou o emprego da pessoa? Observe aí, quantos coletivos aqui, quantos ônibus aqui na cidade já deixaram de ter cobrador? É ou não é verdade? Quantos? Antigamente todos eles e hoje. E aqueles que ainda têm o auxílio ali do motorista cobrador já estão querendo também o quê? Tirar, acabar. Então o sistema ele vem implantando dentro da sociedade novidades, condições que muitas vezes, por um lado, ajuda, mas também destrói. Tem costumes no meio da sociedade, no meio do povo, que destrói. Quando você lê em Romanos capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz que o povo pegou a palavra de Deus, a verdade, e converteu o quê? Em mentira. E você olha para a sociedade hoje, você vê aí uma sociedade, vou falar aqui mesmo, que quando você observa, só está falida. Está a sociedade destruída. Que se Deus não tiver misericórdia e amor, meu amigo, acabou. Vê como é que é hoje aí, pessoal. As pessoas estão dizendo que o que é certo está errado, e o que é errado está o quê? Está certo. Observe aí. Cada dia que passa surge um bocado de coisa. E muitas dessas coisas que têm surgido aí desse sistema do mundo aborrece a quem? A Deus. Por
que é que Deus destruiu a humanidade da primeira vez? Na época de Noé. Porque se você observar, foi o mundo que Deus destruiu. Qual foi o mundo que Deus destruiu? Foi o planeta? Foi? Não. Qual foi o mundo que Deus destruiu? Foi a vegetação, os peixes, as águas do oceano? Foi o que Deus destruiu? O ser humano. E por quê? Porque o povo pegou um sistema, criou normas, regras que só beneficiava alguns e destruiu a maioria. E aquele sistema que eles estavam vivendo, iam contra quem? Contra Deus. Você não vai ver na Bíblia Deus falar assim, ó, e me arrependi de ter feito a cobra, me arrependi de ter feito o leão, a onça, eu me arrependi de ter feito o tubarão. Você não vê. Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de fazer quem? O homem. Você já imaginou isso? Quando você quer fazer algo, ou está fazendo algo, e de repente você se arrepende daquilo ali, qual é a sensação que você tem? Então a pessoa, nós precisamos parar, a pessoa não entende isso muitas vezes, porque ela quer que o sistema dela seja implantado, e seja o quê, pessoal? Essa semana eu até botei aqui em alguns grupos da igreja, e mandei para alguns irmãos, mandei até para alguns colegas pastores. É um tipo de um desenho agora, que não sei se está na TV aberta, ou se é TV fechada, ou se está na internet, mas que diz que as crianças têm muito, estão usando muito. Que é um tipo de desenho que já é para destruir a mente de quem, pessoal? Da criança. Mas, pastor, por que eles querem destruir a mente da criança? Porque a mente do adulto, um adulto já formado, dificilmente vai ser fácil para eles manusearem. Mas a criança, a mente deve estar o quê? Informação. Então, hoje, você, aí meu irmão, minha irmã, na idade que você tem, você só vai aceitar certas coisas do mundo se você o quê? Quiser. Se você já tiver inclinação para o quê? Para aquilo. Porque se alguém vier para cá com essa conversa de que não, mas é assim, você vai aceitar? Você não vai aceitar. Se alguém vier para cá com essa conversa de que é porque o menino nasceu errado, trocado, você vai aceitar isso? Por quê? Porque nós sabemos que todo mundo nasceu certo. É assim ou não é? Deus não fez nada errado. Deus fez homem para ser homem e mulher para ser o quê? Acabou. Acabou. Só que o mundo, ele quer pegar e implantar o sistema dele, dizendo que o de Deus está o quê? Errado. E aí, quando faz isso aqui, ó, aborrece. Por que é que o que está dizendo aqui? Se o mundo vos aborrece, por quê? Porque o mundo vai dizer que você que vive na palavra de Deus está errado, vai querer dizer que você está errado, que você não está certo, que não é desse jeito, vai vir com as ideologias dele, com as filosofias dele, pode ver, pode observar. Eles vêm querer implantar aquele sistema deles na mente do povo, para que o povo ache que aquilo está certo, tem que ser daquele jeito. Quando você não concorda, aí você se torna o quê? O ruim. Você se torna o mal. Você se torna um ignorante. É assim ou não é? Sim ou não? Ele está todo errado. Mas eles querem dizer que o errado está quem? Vê a sociedade hoje como é que está aí. Vê como é que está aí, no geral. Olha o que a Bíblia diz. Se o mundo vos aborrece a vós, ou seja, se tem algo nessa vida que está te aborrecendo, algo que não te agrada, e que talvez está até trazendo para você uma tristeza, um sofrimento,
Jesus está dizendo que antes de aborrecer a nós, já aborreceu quem? É ele. Vai na Bíblia. Vê se pessoas na época de Cristo lá não se levantaram contra ele. Observe. Quando Jesus nasce, que aqueles magos lá, os 3 reis magos lá, vê a estrela indicando que Jesus nasceu. Por que eles perceberam aquilo? Porque eles estavam em espírito, né? Então, quando eles estavam em espírito, eles perceberam o sinal que Jesus nasceu. E eles entenderam que eles tinham que ir até quem? Até Jesus. Eles não esperaram para Jesus vir até eles. Eles foram até Jesus. Nasceu aquele que é o rei de todos, que é o salvador de todos. Vamos até ele. E aí eles prepararam os presentes e levaram até Jesus. Amém, pessoal? Mas no caminho, quando eles estavam procurando Jesus, eles pararam onde? Lá em Herodes, não foi? E o que foi que o rei Herodes falou? Desculpa até o vocabulário, a malandragem do Herodes. Vai e quando descobrir onde o menino está, volte aqui e nos avise que eu também quero ir lá para... Você viu a malandragem deles? Vocês vão lá, quando vocês acharem o menino, mande me avisar, porque eu também quero ir lá para poder reverenciar e tal. Mas era essa a intenção? Os reis foram, quando chegaram lá, onde Jesus estava, adoraram Jesus, presentearam lá e tal. E aí Deus mostrou para eles que o projeto de Herodes era o quê? E Deus falou, não volte pelo mesmo caminho. E tem muita gente, irmãos, que um dia caminhou até Jesus e até andou com Jesus. Mas depois ouviu a voz de Herodes e não a de Deus. Por quê, pastor? Voltou pelo mesmo? E se ela permanecer nesse caminho, a tendência dela também ser destruída. Então, o que é que acontece lá? O Herodes tentou matar Jesus. Deus fala com os magos, os reis magos saem pelo caminho, Deus chega para José, pegue sua mulher e sai daqui e vai para o Egito. José tirou Maria lá, ainda recém-parida, e levou para o Egito, e Herodes veio matando mesmo de criança até 2 anos de idade. Quantas crianças aquele homem não matou, pessoal? Seres inocentes. Quantos não foram destruídos? Olha o que acontece, gente. Aí Jesus cresce, e agora Jesus começa a pregar a palavra de Deus, a ensinar para o povo. Quem foi que se levantou contra Jesus? Pessoal? Porque se você for para a Bíblia, você vai ver que os que mais se levantaram contra Jesus eram pessoas que diziam conhecer quem? A palavra de quem? De Deus. Observe lá. Os fariseus, os escribas. A hora de ouvir a palavra, cantar é depois. Reverencia o Espírito Santo. O que é que acontece? Os fariseus, os escribas e os próprios sacerdotes da época se levantaram contra quem? Contra Jesus. Por que que eles se levantaram contra Jesus ao ponto de querer matar e mataram? Por quê? Porque o sistema que eles viviam, o padrão que eles viviam, a forma que eles andavam, chocou com a de quem? Meu amigo, você é de Deus.
E por você ser de Deus, querendo ou não, você vai chocar com o mundo aí muitas coisas. Tem pessoas que vai vir para querer te subornar. E você entende que aquilo é um suborno, você vai aceitar? Ah, pastor, mas dependendo do valor, pastor, eu acho que até Deus está... Sai fora disso. O sistema do mundo aí, ele vai chocar contra você. E se você aceitar a proposta dele, você vai se tornar igual a quem? A eles. Mas se você não aceitar a proposta deles, aí eles vão se levantar contra você. Por que é que o sistema do mundo não aceita as igrejas evangélicas? Porque na nossa maioria nós não concordamos com o quê? É assim ou não é? E vê se não tem projeto para que ele cala a nossa boca. Vê se não tem projetos. Por que isso, irmãos? Porque nós contrariamos as ideias deles. Por que existe projeto de se criar Bíblia para tirar versículos da Bíblia que não é a favor da prática deles lá? Então você que é de Deus, você tem que entender isso. Por eu ser de Deus, por ser de Jesus, o mundo vai se tornar contra quem? Ah, pastor, mas eu não quero perder as amizades, não quero perder isso aqui. Meu amigo, esquece isso. Esquece aqui, ó. Vamos lá. Versículo de número 19. Se vós fosseis de onde? O mundo vos o quê? O que era? Dá uma paradinha aqui. Então aqui no versículo 19 ele começa dizendo, se vós fosseis de onde? Isso significa o quê? O que é que isso aqui transmite para nós? É que hoje, você, eu, nós aqui, não somos mais de onde, pessoal? Aprende isso. Traz isso para a sua cabeça, para o seu entendimento. Você está hoje nesse mundo aqui, passando um tempo. Você está aqui tirando uma chuva. Você está aqui nesse mundo fazendo um turismo. Mas uma hora você vai ter que voltar para a sua verdadeira casa. Jesus está dizendo para a gente aqui, ó, se vós fosses do mundo, porque nós não somos mais desse mundo, pessoal. Para com esse negócio de tudo do mundo você querer introduzir para a sua vida. Aprende aqui na palavra de Deus. É o pastor que está falando? É a palavra de Deus. Aí a pessoa, ela não quer entender isso e quer achar que a pregação, que a Bíblia está errada. Porque se você discorda disso aqui, você está dizendo que Deus está errado. Deus está dizendo que nós não somos mais deste. Agora, lá no livro de Tiago, se não me falha a memória, capítulo 4. Deixa eu achar aqui. Cadê, meu Deus, aqui? Adúlteros e adúlteras. 4:4, não é isso? Pronto, aqui, ó. 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que... O que aí, gente? A amizade do mundo é inimizade contra quem? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de quem? Constitui-se o quê? Pronto, pessoal. Você está na igreja, você se converteu, aceitou Jesus como teu Salvador. Você não tem nada a ver mais com esse mundão aí fora. Acabou. Ah, pastor, mas é porque não existe porque não, pessoal. Acabou. Aquele que se constitui amigo. O que é um amigo para você? Quando é que a pessoa se torna seu amigo?
Quando é? Porque existe uma diferença de amigo para colega, sim ou não? Existe. Tem gente que vai passar na sua vida e vai ser simplesmente seu colega. Concorda comigo? Então você vai ter colega de colégio, colega de rua, você vai ter colega na faculdade, colega de trabalho. É assim ou não é? Hã? Mas você vai ter poucos amigos. Por quê? Porque o amigo é aquela pessoa que ela se torna íntimo de você. Quando eu falo íntimo aqui, não é quer dizer que ela vai ter relação, que nem muitos têm, não, não. A intimidade é aquela aproximação. É aquela coisa de um ir na casa do outro. Sim ou não? O amigo não precisa você pedir para ele na hora de dificuldade, não. Quando ele percebe, ele vê que você está na dificuldade, ele mesmo faz o quê? Sim ou não? E colega? Porque o amigo, meu irmão, a Bíblia diz para a gente que tem amigos é mais chegado que irmãos. Amigo é aquele que na hora da dificuldade, ele empresta o peito para você botar a cabeça. Não, vem cá, velho. Descansa aqui comigo. Amigo é aquele que na hora da dificuldade, na hora que você está vivendo uma situação ruim, ele diz, ei, vem cá, faz favor. Vem cá. Vamos sentar aqui, vamos conversar aqui. Ô, velho. Assim, 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 tá certo isso aí? Ah, ei. Você sabe que eu sou seu amigo, né? E quero o seu bem. E você conversa com ele. E ele também conversa com quem? Com você. O amigo, quando ele chega na sua casa, ou você chega na casa dele, e você vê a dificuldade. Vem cá, falando. Como é que tá o negócio aí? Não, velho. Tá precisando, fale comigo, eu vou te ajudar. Que é isso, rapaz? É assim ou não é? Porque o amigo, ele está ali, irmão. Ele vê a pessoa como um irmão dele. Ele ajuda. E outra, ele não fala assim, ó, eu vou te ajudar, depois você me paga. Não, ele ajuda simplesmente por... Não, velho, o cara é meu amigo, eu vou ajudar o cara. Eu vou ajudar o cara. Porque amigo é isso. Amigo ele tem a liberdade, você está em sua casa, ele bate na porta lá. Fulano, bora, rapaz, levanta aí, eu vim aqui para te ver, bora. Porque o amigo tem aquela coisa da intimidade. Às vezes você compartilha com o seu amigo segredos. Sim ou não? Atenta para que Deus está falando com a gente aqui hoje. Aquele que se torna amigo. E quando é que eu me torno amigo do mundo? É quando eu passo a ter uma linha de intimidade com quem? Quando eu passo a pegar o sistema do mundo e trazer para onde? E aí entra um bocado de coisa que eu já falei aqui várias vezes, e teve gente até que não gostou, mas eu falo de mesmo, não estou nem aí. Por quê, pastor? Porque ou a gente aprende a Bíblia, ou a gente prega a Bíblia, ou eu vou pregar Satanás para vocês. Eu vim aqui para pregar a Bíblia. Eu vim aqui para pregar a Cristo. Quem não quiser, o que eu posso fazer? Eu não vou mudar. Então o sistema do mundo que nos afasta de Deus e aproxima você do mundo, faz você ser íntimo do mundo. Modismo, e aí engloba tudo. É aquele apego, aquela coisa de estar para cima e para baixo com pessoas que não é de Deus. Se afasta. A amizade do mundo se torna o quê? Ou você é amigo de Deus, ou você se torna amigo do capeta. Escolha. E se alguém discordar, vai na Bíblia, está na Bíblia. Estou mentindo? Aqui, ó. Vigia, crente. Abre os olhos. Você já não é mais desse mundo, está aqui. Volta para João lá, ó. Se vós fosses de onde? Jesus lhe tirou daquele mundo de cão. Jesus lhe tirou da boca do capeta.
E a pessoa quer voltar para lá de novo. Ah, mas é porque não tem nada de porquê não, meu amigo. Ou é Deus ou o diabo, acabou. É porque eu vi coisa na igreja que você não tem que olhar para ninguém não, meu amigo. Olha para Cristo. Você não é obrigado a vir para aqui, olha para minha beleza, não. Basta meus filhos olharem para minha beleza e minha esposa, acabou. Olha para Jesus. E nem eu também tenho que vir para aqui e ficar preocupado com o que você vai achar. Eu estou nem aí. Quer saber o seguinte, Jesus viu, eu vou para o céu? Acabou, meu amigo. Acabou. Aprende. Nós não somos mais deste mundo. Para com esse negócio de apego às coisas materiais, que você conquista aqui nesse mundo, você não vai levar para canto nenhum. E a pessoa fica naquela coisa de querer conquistar. Deus está falando para a pessoa, não ajunteis tesouro onde? E a pessoa não abre os olhos nisso. É o tempo todo só querendo conquistar. Até a oração da pessoa é Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E ela nunca para assim para falar com Deus. Deus, eu venho diante de ti para te adorar, Senhor, para dizer que tu és maravilhoso. Ô Pai, tal e tal e tal. Deus, eu estou até com fome aqui, mas dou graças ao Senhor, Pai, pela vida que o Senhor tem me dado. Mas na hora de querer, é Deus me dá. Deus eu quero. E se eu não conquistar, Deus o Senhor parece que não é, eu não estou sendo do Senhor, não? Não. E aí, né? Nada. Aqui, ó. Se vós fosse do mundo, o mundo tinha o quê? Porque a tendência de qualquer pessoa é amar aquilo que pertence a quem? A ela. Sim ou não? Você tem um bocado de parente lá, mas você ama todos os seus parentes com a mesma intensidade que você ama seu filho? Por quê? Ah, é filho do parente lá. Os meus filhos são de cá. E tem gente que fala, eu vou tirar o pão da boca de meu filho para dar para o filho dos outros. Tem gente que fala assim, por que falar isso? Porque ela entende o seguinte, os meus filhos eu não posso deixar passar o quê? Mas os filhos dos outros lá que se virem, acabou. Não mandei ninguém botar filho no mundo. É assim que o mundo trata a gente. Ó. Por não sermos do mundo, o mundo ele vai tentar somente oprimir a gente. Dificultar para cada um de nós as coisas. Por quê? Porque nós não pertencemos a eles. Porém, todavia, entretanto, nós pertencemos a quem? A Cristo. Você tem que entender o seguinte. Alguém vai perguntar para você, onde é a sua casa? Rapaz, eu estou aqui passando na chuva, mas minha verdadeira casa é no... Oh, Jesus falou que ele foi preparar lugar, e tem meu lugar, está lá preparado já. Daqui mais um dia, aí não sei quanto tempo, a gente volta para lá, para a nossa casa espiritual. Acabou, meu amigo. A sua casa aqui vai ficar para filho, para neto, vão derrubar as paredes, vai ficar só o terreno. É assim ou não é? Hã? Vai acabar. Mas o seu lugar lá é para onde? Para a eternidade, irmão. Lá ninguém te tira, não. Se vós fosse do mundo, o mundo te amaria. Mas, ó, antes, peraí, o mundo te ama, o mundo amaria o que é seu, mas porque não sois do mundo, vê você aqui? Deixa eu perguntar aqui para a igreja. Quem está no nosso meio aqui que é daqui desse mundo? Porque eu não sou. Alguém aqui é? Aí você vai ver a palavra dizer para a gente o quê? Aquele que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito é o quê? E o que é nascido do Espírito também deve viver e andar em quem? Você entende por que você tem que andar em Espírito?
Você tem que levar a vida de consagração, de oração, de jejum, de leitura de Bíblia. Você não tem que ficar dando muita importância para as coisas desse mundo aqui. Você é do Espírito, irmão. Você é da carne. Quem é do Espírito vive em Espírito. Acabou. Ah, pastor, ontem eu comi pizza. Amém. E hoje? Hoje eu não sei o que eu vou comer. Também eu não sei, não. Se tiver, a gente come. Se não tiver, bebe água, bate palma e glória a Deus e aleluia. Por quê? Está escrito, o reino dos céus não é comida e nem, mas é gozo, paz. Amém, pessoal? Se vós fosse do mundo, o mundo amaria vós. Mas porque não sois do mundo, o mundo o que, gente? Ó, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos o quê? Odeia ou aborrece. Então você entende as muitas causas, as muitas razões porque às vezes lá no seu trabalho você é perseguido. Você entende por qual razão muitas vezes você, lá na sua faculdade, você é perseguido? Porque lá na rua que você mora, muitas vezes você é perseguido. Tem sempre alguém que te detesta, que te odeia. Lá na faculdade tem sempre aquele professor que pega no seu pé, que está sempre querendo te dar nota baixa. Por quê? Porque a sua realidade confronta com a quem? Com a deles. Eles sabem que eles estão errados, mas eles querem implantar o sistema de quem? Deles. E por você não aceitar, por você não concordar com aquele sistema dele, aí eles querem te dar o quê? Observe. Nós aprendemos pela palavra de Deus que o homem foi feito de onde? Hã? Pela palavra de Deus você aprendeu que foi feito de onde? Hã, igreja? É brincadeira um negócio desse, não acredito não. Onde foi, igreja, que ele foi feito? Bom, eu fui feito de uma pano de estrela. Foi assim? A Bíblia diz para a gente que nós fomos feitos de onde? Deus pegou o pó, pegou o barro, fez o homem, o boneco, e soprou na narina do boneco a vida. Ou vocês não aprenderam isso? Aprenderam ou não? Então, vou pedir a Deus a direção para trazer para cá essa matéria para vocês aqui na igreja. Vou pedir. Eu tenho que trazer para cá para poder aprender. Então nós aprendemos aqui na Bíblia, a gente aprende que nós fomos feitos do pó. Quando a gente vai para o colégio, para a escola, a gente aprende como? Que é de quem? Rapaz. Perturbação dos infernos. Aí você é de Deus, presta bem atenção, você é evangélico, você é de Deus. Sim ou não? Agora, se você disser que não é, o bicho vai pegar aqui agora, vai brigar. Aí observe, você vai para o colégio, chega lá, o professor vai fazer a prova agora, é ciência, né? Ciências, não é isso? Como surgiu o homem? Aí vai vir lá, homem, não sei o que, Homo sapiens, não sei o que, e tal, até chegar a evolução do ser humano. Aí vem lá, acho que é 5, são 5 ou 6? Marivaldo, como é que é? É 5, né? São 5? Aí vai vindo ali a geração lá, que o cara veio lá do macaquinho e foi crescendo até chegar a gente. Olha que situação. Aí quando você vai para a matéria lá, você bota lá, você vê a prova aqui lá, você de Deus, você vai fazer o quê? Aí você olha aqui, não, isso aqui está errado, professor. O homem veio de Deus. Deus fez o homem do pó. Você vai tomar conta da prova. Por quê? Porque a sua realidade não condiz com a de quem? É dele, irmão. Observe isso aqui, pessoal. Aí agora estou querendo implantar no sistema agora no colégio, que é o da ideologia de quê?
Observe aí. Nós aprendemos na palavra de Deus, na Bíblia, com Jesus, que lá na fundação do mundo, Deus criou o homem e quem? E a mulher. Deus fez o homem do barro. E da costela do homem, Deus formou quem? A mulher. Macho e fêmea, Deus formou. Aí hoje, qual é o ensinamento que eles querem dar nas escolas? Já é para dar para as crianças, que vai poder as crianças já aquecer com aquilo o quê? Com a mente perturbada. Pai, mãe, vigia lá. Viu? Para dizer o quê? Ah, porque o menino nasceu uma menina no corpo de um, e a menina nasceu menino no corpo de quem? E que não existe sexo, ninguém nasce com sexo definido. Eu nasci com meu sexo definido. Deus me fez homem, sou homem. E vou morrer homem. Não adianta ir para cá com essas conversas, não. Ou tem alguém que concorda com eles aí? Porque se tem, eu vou dizer, é o quê, pastor? É capeta. É capeta, é diabo. Sarta moita. É. O que não provém de Deus, tudo é do diabo, irmão. Acabou. A pessoa muitas vezes não para. Você é de Deus, irmão. Você vai, querendo ou não, você vai confrontar lá. O pessoal pega um pedaço de barro e um pedaço de pau, de madeira, de gesso, faz lá um boneco lá, tá. É santo fulano. E vai o povo o quê? Se ajoelhar e pedir bênção para aquela imagem. Minha mãe tinha um Santo Antônio lá em casa, eu dei um chute numa bola, bateu na cabeça do Santo Antônio, ele rodou, rebolou e puf no chão. Virou em 1000 pedaços. Meu irmão olhou, e agora, Léo? Eu falei, agora quebrou. Já foi. Não deu nem para a gente remendar. Né? Quer dizer, pessoal, aí você aprende na palavra de Deus que o quê? Não farás para ti imagem e escultura de nada que lá no céu, né, semelhante nos céus, nem na terra e nem debaixo de onde? E Deus diz, eu sou o único Deus. Jesus fala, o Senhor Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade de quem? O que é que nós aprendemos? Que o único caminho que nos leva a Deus, quem é? Jesus. E só a Ele seja dado honra, glória e louvor. Aí a pessoa inventa lá um bocado de negócio e diz que aquilo lá também é santo e que nós devemos rezar, orar, nos prostrar diante dele, daquela imagem. E tem aqueles que dizem que todo o caminho leva a quem? Mentira, irmão. O único caminho que leva a Deus é Jesus e acabou. Ou você vive com a verdade bíblica, ou você não vive. Sou de Deus, você vai viver com a verdade bíblica. Não sou de Deus, aí você vai se ser amigo do mundo. Se tornar amigo do mundo. E se tornar amigo do mundo, se torna inimigo de quem? De Deus. O que é que você quer para a sua vida? Então, que você venha pegar essa mensagem hoje aqui e trazer para você. Põe na sua cabeça, eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. Lembra da oração que Jesus fez. Jesus orava e falava para Deus lá acerca dos discípulos. Pai, eles estão neste mundo, mas não são de onde? Assim também somos nós. Nós estamos aqui, mas não somos de onde? Está aqui. Então, meu irmão, minha irmã, traz essa mensagem para o seu coração. Aprende isso. Aprende isso. Guarda contigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.